Olá, esperar um pouquinho para ver se chega alguém, contar a nossa historinha de hoje. Então, pessoal, eu fiz uns posts aí de ontem para hoje. Eu geralmente eu quase nunca me arrependo do que eu faço. Eu penso um pouco antes de fazer e antes de tomar minhas decisões. E aí, eu pensei muito depois dessa manifestação do Sérgio Moro. Pensei muito. Todo mundo sabe que eu não sou bolsonarista. Também não sou petista e, aliás, é ruim dizer isso, mas eu fiquei até com desprezinho da política. Assim, da mesma forma que eles me desprezaram. Eu não sei o porquê a maioria dos políticos me vê como um inimigo. E o que eu fiz foi cumprir com o papel de cidadão. Fui lá pegar uma denúncia, o que estava acontecendo com a minha empresa, que eu não concordava. Nunca entrei no jogo político, nunca quis. E, enfim, não tenho estômago para isso não, tá? Mas respeito quem gosta. Passei a também gostar um pouquinho de uns anos para cá, é verdade. Tanto que estou aí dando opinião, mas eu sou mais irônico do que... Minhas opiniões são tudo baseadas em ironia. Eu não sou aquela pessoa de ficar ofendendo. Eu acho que argumento a gente se tem, expõe. A gente pode rir, pode achar engraçado, pode ser debochado, não importa. Todas as maneiras de se manifestar são genuínas. Mas o Sérgio Moro me acendeu uma coisa que eu não gosto nem de falar. Mas o Sérgio Moro, para mim, ele se perdeu lá na Lava Jato ainda antes de se tornar político. Ah, mas não é político, é ministro. É político, sim, eu tenho provas. Eu postei aí agora há pouco uma série de documentos que dão conta que, se não foi algo planejado para que ele viesse, que ele se tornasse um político, se não foi algo premeditado, foi algo no mínimo encomendado. E isso me diz respeito, sim. Ah, mas você tem provas? Tudo que eu falar aqui eu tenho provas. Não vou ser idiota de sair falando. O que eu postei ali, pode ver que tem um dos e-mails que me custa caro falar. Porque ele me pede reserva. Ele me pede reserva no e-mail. Mas a partir da atitude dele de ontem, e já tinha acontecido algumas coisas no passado, eu não devo lealdade a quem não é leal comigo. Ah, mas juiz não tem que ser leal com ninguém. Se fosse tudo no oficial. A partir do momento que é no oficioso, aí é complicado. Se vocês olhem lá naqueles e-mails, eu não postei tudo que eu tenho, mas olhem lá naqueles e-mails, vocês vão ver que ele me chama pela porta dos fundos para uma audiência de embate com Alberto Youssef. Ele me coloca na qualidade de vítima e testemunha. E aí ele aparta em dois grupos. O grupo do Alberto Youssef, que conduzia ao lado político da operação, e a família Janene. E outros carinhas lá, que segundo ele, sei lá, tipo, menor importância, responderiam soltos. Bom, ele pegou o que ele queria, ele condenou na época, a pedido do Ministério Público, o Alberto Youssef, que era o devedor solidário, porque foi o primeiro a transitar em julgado, a 1 milhão. Depois veio uma reforma de sentença do TRF4, absolvendo um dos réus, então diminuiria a conta um pouquinho, mas ele tornou a dizer em sentença que isso não mudaria nada, o Alberto Youssef continuaria devendo 1 milhão. 1 milhão corrigido em valores de hoje, porque ele também não deu índice, ele disse 1% mais correção, só que a correção é da vara que executa,
que seria a Justiça Comum do Paraná. Hoje estaria passando de 5 milhões. Ele pegou o resto do dinheiro que foi arrecadado com os leilões da Petrobras e devolveu, os leilões do Alberto Youssef, e devolveu para a Petrobras. Até aí tudo bem. Tivesse ele satisfeito a sentença que ele mesmo deu. Porque a partir desse momento, o que eles fizeram? Se eles pelaram Alberto Youssef, eles esvaziaram as chances de eu executar o devedor no oficial, porque no oficioso a gente sabe que Alberto Youssef deve ter dinheiro por aí. Mas no oficial, Alberto Youssef foi declarado pobre pelos mesmos que me mandaram me indenizar. Olha que bizarro isso. Mas tudo bem. Para não ficar falando de dinheiro, porque eu também não fiz isso por dinheiro, vamos falar dos erros. Enquanto testemunha, ainda como testemunha, não vou falar nem de vítima, deveriam ter me dado proteção. Foi uma luta nos meses que eu fiquei no Brasil depois da Lava Jato. Primeira atrapalhada. Pegaram o meu nome, o nome da minha sócia e jogaram na internet, com endereço e tudo. Então vocês imaginem que não tinha sossego para nada. Não bastando isso, muitas coisas estranhas passaram a acontecer. Que eu não sei de onde vinham, quem estava por trás disso, porque eles se negavam a investigar. Eles diziam, a gente corre mais risco que o senhor, não sei o quê. Na dúvida, você fica receoso e bota 2 trancas na porta. Era aquela neura. Ao ponto de chegar alguém com a escadinha da Oi na frente do poste da empresa e passar uma tarde no telefone lá pendurada, não sei a troco de quê. Para nada tinha resposta. Certa altura eu recebi um apagão na estrada, dormi, acho que sei lá, por meia hora, fui parar num hospital, todo descompensado, todo errado, indicando pelas pessoas que eu conversei envenenamento. Passei a noite no hospital, no dia de manhã, todos os resultados médicos eram zerados. Não tinha nada. Mas eu tenho a cópia dos documentos de entrada, os primeiros exames, tudo alterado, tudo descompensado. Não está acontecendo nada. Teoria da conspiração, falavam tudo. Ao ponto que eu me sentia de um jeito, poxa, esses caras estão querendo me tirar para louco. Só sou eu só que sinto, eu que vejo. Então eles estão querendo me tirar para louco. Insisti. Aí finalmente alguém da PGR em Curitiba me mandou. Tudo era com a conivência do Moro. Porque dentro do gabinete do Moro, o Moro chamou o Januário Paludo, que era o imediato interlocutor dele, mas dizia um tempo, aí o Januário Paludo ofereceu o tal de Provita, mas ao mesmo tempo já dissuadiu. Ele disse, não, isso aí não é pro senhor não, tal, é meio complicado. Então, eu fiquei completamente sozinho nisso. Tá? Só que a audiência que eu fui chamado era para confrontar Alberto Youssef. Eu, como vítima, eu nunca fui ouvido. Nunca, absolutamente nunca. Nunca. Aí, lá pelas tantas, eu perdi a importância. Perdi a importância primeiro porque eu questionava, primeiro porque eu cobrava soluções, eu cobrava respostas do tipo, por que eu estou fazendo isso? Por que estão me ameaçando se não tem importância nenhuma? O que está acontecendo? Não. Então eles começaram a me ignorar. E eu comecei a encher mais o saco ainda. Que eu não sou de calar a boca, não. Lá pelas tantas, a gota d'água para mim, eu já tinha uma empresa aberta em Portugal. E eu disse, bom, meus clientes do Brasil sumiram. Outros eu fui obrigado a abandonar. As máquinas da empresa foram vendidas praticamente a preço de sucata. Tá?
E eu precisava decidir o que ia fazer da vida. Bom, a minha solução é mudar para Portugal. Então eu vou pedir residência lá, eu já tinha empresa há um bom tempo, tal. Então as prerrogativas para ser um imigrante eu já tinha, nunca tinha pedido antes, tal, mas já tinha número de segurança social, já tinha tudo. Era só fazer o pedido. Antes disso, eu pedi várias vezes e foi apontado que a cooperação internacional do Ministério Público poderia ajudar, por ser testemunha, ser colaborador e tal. Me enviaram a um tal de Vladimir Aras, na cooperação internacional. Esse cara me enrolou por uns 3 meses. Tem toda a troca de mensagens. E ao final de tanto eu fazer pressão, eu disse, não tem nada que se aplique ao senhor. Em outras palavras. Ok. Eu fui para Portugal por conta e risco. As primeiras viagens por conta e risco. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz o pedido. Quando eu fiz o pedido, eu fui chamado estranhamente pela porta dos fundos, também tenho todos os e-mails, da diretora do CEF no Norte, a doutora Cristina Gatões, se não me engano o nome dela. Venha ter comigo imediatamente, com urgência, para falar sobre o seu caso. Não, eu disse, bom, eu me senti o rei, né? Fui lá, fui atendido por ela, por um auxiliar dela. Não, o senhor fica tranquilo, o senhor não precisa fazer nada, nós vamos encaminhar tudo por aqui. De novo, bom, tô em casa, né? Nossa! Tudo que não fizeram por mim no Brasil, vão fazer aqui, né? Só vão o tapete vermelho. Mas tá bom. Passa um mês, passa 2, passa 3, nada de resposta e o meu visto acabando. Se vocês olharam na carta aí que eu publiquei, nesta época apareceu umas pessoas dos Estados Unidos e do Brasil dizendo que o FBI queria um acordo comigo para me levar para lá. Mas era uma picaretagem, porque, segundo eles, o FBI me levava para lá como Witness Protected, só que eu teria que colaborar com escritórios de advocacia privados nos Estados Unidos que me manteriam nos Estados Unidos. E aquilo me acendeu uma luz vermelha, porque como é que usa uma estrutura do Estado, o FBI, tudo estavam organizando para me pegar numa base na Espanha e me levar para os Estados Unidos? Ficou de filme, assim, umas coisas meio estranhas. Mas os e-mails que eles mostravam, ninguém desmentia. Eu enviei e-mail para todos esses caras, ninguém desmentia. E tinha lá nome de procurador nos Estados Unidos, de agente do FBI no Brasil, secretário de Estado, não sei, tinha uma série de coisas. Ninguém desmentia, o que dava uma certa seriedade. Tinha um advogado em Salt Lake City, que era amigo de um procurador, que não sei o que, pá, e um cara no Brasil. Por que eu sou muito crítico de grupos de internet? Um desses picaretas que me levou a isso, eu conheci dentro de um grupo. Não vou aqui citar nomes, detalhes e tal, também não vem ao caso. Se a justiça quisesse, a justiça já tinha essas informações, já poderia ter ido atrás dos caras. Eu sei que um belo dia eu fui convidado pela Transparência Internacional em Portugal e passaram o meu contato para a CMTV. Lá no meu YouTube tem lá o vídeo da CMTV, que eu participei de um programa, o programa era para durar 1 hora, durou acho que 1h30, 1h45, um sábado à noite em Lisboa. Eu saí do norte, do Porto, fui para Lisboa. Ao final do programa me fizeram uma pergunta, que se fosse hoje eu não sei se eu teria respondido. Disseram, olha, se a justiça portuguesa lhe pedir ajuda, que eu sabia que tinha muito rolo do Brasil ligado ao Banco BES, ao Banco Espírito Santo, eu sabia de uma série de coisas. Se a justiça portuguesa te pedir ajuda, você ajudaria? Eu disse, olha, eu não os procuraria, porque eu não quero ter a sensação de ficar falando com as paredes, como eu tive com o Ministério Público no Brasil. Nesse programa participou, acho que o Roberto Liviano, do Brasil, acho que por Skype, uma coisa assim.
Ao final do programa, eu fui embora, voltei para o Porto. Na segunda-feira de manhã, acreditem, veio a resposta do Serviço Estrangeiros e Fronteiras com a expulsão. Tinha sido indeferido, que eu estava mentindo, que em contato com autoridades brasileiras, esses não davam crédito nenhum ao que eu dizia ser e ao que eu teria feito. Ou seja, fiquei por mentiroso ainda. Eu imediatamente acionei todos os meus contatos. Eu não tinha muito tempo de visto, porque dizia a carta que se eu tivesse irregular em Portugal e eu já estava sem visto, eu seria expulso. Então, o que eu fiz? Fui novamente contactado pelos supostos FBI dos Estados Unidos, que me pediam ir com urgência para a Espanha, para Madrid, que eles iam me buscar lá dentro de 24 horas. O idiota aqui foi. Cheguei em Madrid, fiquei no hotel lá vários dias, e eu sei que não apareceu ninguém. Aí eu vi que era um trote, uma espécie de trote. Ou seja, alguém interessado, primeiro em me tirar do Brasil. E tudo indica para mim que foi a PGR, para que eu não ficasse incomodando. Eu já sabia relativamente demais, cobrava coisa que eles não podiam dar respostas. Então, a primeira coisa foi me tirar do Brasil. Segunda foi me tirar de Portugal. Só que eu saindo de Portugal, eu poderia ser deportado de volta ao Brasil. Então, eu tinha um visto de turismo de um terceiro país encartado no meu passaporte. Eu catei os dinheiros que tinha, uma mochilinha nas costas, fui para Amsterdã, peguei o primeiro voo e vim para o país que eu estou até hoje. Cheguei aqui na entrada, quando foram me dar lá o welcome, não, espera, eu quero asilo. Segui as instruções que o embaixador tinha me dado há uns tempos atrás, no Brasil, e pedi asilo. Foi muito duro, o primeiro ano foi terrível, eu cheguei no inverno com pouca roupa, pouco dinheiro, e ninguém me dava respostas. Nesse momento eu cobrei o Ministério Público no Brasil, quem é que tinha passado informação falsa. E mandei um e-mail especialmente para o seu Vladimir Aras. Porque os meus amigos em Portugal foram conversar com a ministra do Interior, portuguesa na época, para saber o que tinha acontecido, por quê. E ela falou, não, a informação veio do Brasil. Mas se o Brasil pedir, a gente dá proteção para esse senhor. Nós temos acordo com a cooperação internacional. Imediatamente acionei o seu Vladimir Aras e disse, e aí, que história é essa? Olha aqui, ó. Aí mostrei para ele a mensagem por e-mail. Não, olha, peça para esse cidadão me ligar que a gente vai resolver a situação pelo ponto tal aí descrito. Como é que daí podia? Aí eu disse, ô seu Vladimir, Inês é morta. Eu já fui expulso de Portugal. Eu já estou no terceiro país. Automaticamente com aquela mensagem ele assumiu, porque ele diz ao final, nesse meio tempo, um procurador lá de Curitiba, o Januário Paludo, fez uma declaração, que anda aí pela internet, dizendo quem eu realmente era, qual era a importância do que eu tinha feito. E aí eles... mas aí já era tarde. E ele me confirma nesse e-mail dizendo, inclusive alguém aí de outro país ligou aqui, perguntaram se a declaração do Januário Paludo era autêntica, eu liguei para o Januário e era correta. Ou seja, ele assumiu que ele era a porta de entrada das informações da Lava Jato no Brasil. Logo, foi ele que passou a informação inverídica ao meu respeito, que me causou muito prejuízo, muito transtorno. Eu perdi a empresa de Portugal, com mais de 30 mil euros de imposto para pagar para trás, tá? Botou os portugueses numa situação difícil, porque eu fui obrigado a denunciá-los na comunidade europeia. Enfim, eu sei que foi um calvário, até que saiu a sentença aqui, dizendo que eu tinha razão, fizeram uma investigação, tal. Bom, e o seu Moro nessa história toda? Bom, o seu Moro fazia lá o papel de... Ouvia, me respondia voltinha as mensagens com uma meia linhazinha, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Até que a biógrafa dele, a dona Joyce Hasselman, ele já tinha o que ele queria, ele já tinha um idiota para usar a história,
Ele usou a minha história, que era uma história comercial, não era uma história política e nunca foi. Eu passei a ser odiado pelos políticos. Minha história nunca foi política. Tá? Mas eu servi como pedestal, eu servi como um trampolim para essa gente, tá? Ah, mas você não acredita? Eu acreditaria na Lava Jato se fosse com 100% de imparcialidade. A partir do momento que a justiça vai escrutinar o Estado, vai escrutinar a política, que não é dever da justiça fazer desta forma, que faça bem feito. Sem tendências, sem partidarismo, que ficou comprovado que houve. Fora isso, eu não posso aceitar. Lava Jato é um legado do Brasil. Pelo que funcionou, mas pelo que não funcionou, é a vergonha do Brasil. É a vergonha. Virou milícia do judiciário, para promover algumas figuras. Então, assim, me sai caro dizer isso, porque eu paguei um preço horrível. Estou pagando até hoje. Um belo dia, eu comecei com a ideia de escrever um livro. Depois toda aquela situação toda que eu já tinha passado, eu já tinha documento suficiente para começar a escrever um livro. Então eu falei uma vez no Facebook e automaticamente, eu não me lembro se foi no Facebook ou se alguém me indicou o sujeito. Acho que foi alguém da Jovem Pan, um jornalista da Jovem Pan que me indicou o sujeito. Disse, olha, você quer escrever um livro? Você fala que esse sujeito aqui, ele é ghostwriter. E aí conversamos. Conversamos, acho que primeiro no inbox do Facebook. E aí ele disse assim, porque inclusive eu já escrevi, eu sou o ghostwriter da Joyce Hasselman. Querendo mostrar serviço, dizer que é um cara, sabe? Tá bom. E, inclusive a biografia do Sérgio Moro lá fui eu que escrevi. Eu achei estranho porque eu fui buscar quem era o sujeito. Ele era editor do DCM e do 247. Que eram jornais, veículos de esquerda que davam porrada no Sérgio Moro. Aí eu disse, mas esse juiz, ele é muito burro, ou eu vou estar flertando com a esquerda e sabe de tudo. Bom, o que eu fiz? Eu enviei um e-mail para o Sérgio Moro, dizendo, doutor Sérgio, eu acho que o senhor precisa saber. Mandei as provas, o e-mail do cara dizendo que acabei o livro da Joyce, posso começar o teu. Peguei os prints, peguei o troço, mandei tudo pro Sérgio Moro. Disse, doutor Sérgio, acho que o senhor precisa saber. Até então ele me respondia. A partir daquele dia ele sumiu. Talvez a arrogância de dizer, quem é sujeito para saber tanto assim? Ele sumiu. Até mensagem de Natal mandava, sumiu. Isso tá bom, ok. Eu sei que na sequência a dona Joyce escreve um livro Delatores, com a capa Delatores. Ele me coloca lá dentro e nas resenhas pela internet inteira, pior que no livro, coloca que eu era um delator ilustre. Nunca fui, briguei muito. Não sou delator. Eu denunciei desde o primeiro dia que eu soube que tinha maracutaia na história. E segundo a Joyce, lá num parágrafo do livro, ela diz que eu só denunciei porque levei um golpe do Janine. Como quem diz, tu era bandido e se você não tivesse levado um golpe, você não tinha denunciado nada. Ah, como eu sabia quem era o ghostwriter dela? Ei, fulano, arruma isso. Mandei um monte de documento, um monte de subsídio para ele, que o livro até ficou melhorzinho. Eu disse, eu não sou isso, tá aqui. Eu vou falar com a Joyce. Ele tentava falar com a Joyce, ele disse que a Joyce não respondia. Ignorava solenemente com toda a arrogância. Ele conseguiu mudar algumas coisas, não conseguiu mudar tudo, mas eu continuei no livro. Se o livro era sobre delatores, eu não tinha que estar lá. Pedi, até que chegou um ponto eu não queria fazer isso, mas eu dei uma de Sérgio Moro.
Eu peguei um e-mail com cópia para Joyce, para ela saber que eu sabia quem ela era, quem era o Ghost, quem era a editora. Então, com ela, um e-mail para ela, cópia para a editora, cópia para o Ghostwriter, para todo mundo. Dizer, aqui, ó, eu dou X tempo para vocês consertarem isso, senão eu vou processar vocês. A arrogância continuou, ninguém respondeu. Entrei com o processo, foi o primeiro processo que eu ganhei. Recorri porque o principal não deram, que era a retratação, tá? Gente arrogante tem que se retratar para doer na alma, né? Senão não cura, não é dinheiro que cura essa gente. E o seu Sérgio Moro foi-se. E hoje eu digo, foi-se graças a Deus. Foi-se para foi-se. O ano passado eu negociei durante algum tempo, um mês ou dois, para uma TV, uma grande TV do Brasil que queria vir me entrevistar. Quando eu entreguei alguns e-mails e o alvo principal da minha entrevista seria malhar o Judas, Sérgio Moro, a TV que já tinha até, eu tenho prints aqui das conversas com a produtora e tal, já tinha até hotel reservado aqui na minha cidade, ticket de avião e tudo mais, tava tudo certo. Vetaram a entrevista, cancelaram tudo. Então o Sérgio Moro é o candidato desta TV, né? Ele é o candidato dessa TV, só para vocês saberem que ele saiu de dentro da Lava Jato para ser um político. Para mim a facada nas costas foi em setembro de 2018. Num despacho ele absolve praticamente sumariamente a família Janine inteira, que eram os réus soltos. Por quê? Porque o poder de destruição de dona Daniele Janine, que tem todo o acervo de provas de José Janine contra toda a escumalha política, poderia ser mortal. Então, preservar a menina solta seria fundamental para abrir caminhos para o político Sérgio Moro. Como é que eu vou respeitar esse tipo de gente, pessoal? Ah, mas tu tá magoadinho, é por dinheiro. Não. Se tivesse que hoje, sei que não vou ganhar nada. Hoje, se me condicionasse, eu doaria qualquer centavo que eu tivesse direito pros pobres, pros miseráveis, mais pobres que eu. Para mostrar que não é dinheiro. Eu recusei dinheiro do José Janine e recuso de qualquer safado, de qualquer sem vergonha. Porque não é isso que me move. Eu sou o que eu sou, botando o dedo na ferida e denunciando desde moleque. Eu com 6 anos de idade, eu fui entregue para pedofilia pela ignorância dos meus pais, que não vigiavam. Durante anos eu tentava contar e ninguém acreditava. Então eu sei o quanto dói. Por isso que eu tenho respeito pela Damares, embora a Damares não fez muita coisa, foi a única pessoa do governo que teve coragem de conversar comigo. No vídeo, cara a cara. Foi a única pessoa que teve o respeito e a dignidade de conversar comigo. Pessoal, estou recomeçando a minha vida. Eu não preciso do Brasil para porcaria nenhuma. Mas gosto do Brasil. Gosto das pessoas que estão aí. Gosto desse povo. Doeu? Doeu. Doeu 2 vezes. Doeu pela canalice do Janine e da quadrilha, que queriam me forçar a lavar dinheiro. E doeu pela decepção com a Lava Jato. Doeu. Doeu muito. Mas eu sobrevivi, eu encontrei gente séria, eu encontrei pessoas que me ajudaram muito. Eu estou recomeçando a minha empresa, tá? E aprendi muito. Escola nenhuma, universidade nenhuma me ensinaria o que eu aprendi até aqui. Mas conhecendo a teia e parte do mecanismo, todo é impossível de conhecer. Eu digo para vocês, vocês precisam se apegar a alguma coisa. Mesmo que seja Bolsonaro. Detestado e odiado, amado,
Não interessa. Vocês precisam se apegar a alguma coisa e ir até o fim. Tem um monte de gente virando a casaca aí por causa do seu Sérgio Moro. Tem um monte de gente virando a casaca. Não façam isso, não. O Brasil precisa de gente guerreira. Eu não gosto da vulgaridade de alguns que ficam postando coisa, nem da linha editorial do Olavo de Carvalho. Eu sou meio pudico por algumas coisas, não sirvo para isso. Pois tem muita gente aí que faz algumas postagens, eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar nessas postagens. Eu não consigo, é meu. Tá? Mas olha, o Brasil precisa de guerreiros. O Brasil precisa de gente que vai lá e que vista a camisa. Se Sérgio Moro tivesse moral, e vocês vão ver lá naquela troca de mensagem, ele me enganou. Ele me chamou pela porta dos fundos da justiça para servir os interesses dele contra o Alberto Youssef. E quando eu passei a ser vítima, a reclamar, não. A vítima não foi ouvida. Os réus foram absolvidos sumariamente. Depois a doutora Gabriela Hart fez uma revisão na sentença, dizendo que não há elementos para absolvição sumária, mas a Daniele Giannini continuou absolvida. Tá? Então, assim, para mim não era dinheiro. Eu bati na porta da justiça para ver justiça. Ou nada. Era isso. Então é o seguinte, perdi o respeito. O respeito pelo Sérgio Moro eu perdi em setembro de 2018, naquela sentença dele. Tá? Os bens que foram roubados, diz ele que indenizou material tangível e intangível. Só que quando ele separou as ações em duas, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra. E os bens continuaram sendo usados, tanto que foi flagrado um veículo da empresa rodando de madrugada. Ele foi acionado, olha, faça a busca e apreensão desse veículo. Nós já indenizamos o patrimônio. Só que estava no nosso nome, cometendo crimes rodando pelo Paraná. Ele não teve coragem de mandar fazer busca e apreensão. Como se não fosse com ele, e o Ministério Público assinou embaixo. Covardes, sabiam que eu estava fora do país, que não ia poder fazer nada. Então ontem, quando ele ficou nu, o rei ficou nu na frente do povo, eu não gosto de vingança. Eu fiquei meio assim, né? Precisava baixar, descer tão baixo. Por mais que tivesse razão, não vou dizer aqui, eu não vou dourar a pílula não pro Bolsonaro. Se houve falhas, isso vai ser averiguado. Mas o Moro desceu muito baixo. Eu tenho as minhas divergências com a linha da Zambelli. Eu achava ela muito próxima da Joyce e da Bia Kicis, por isso que eu não tenho muito estômago para aguentar essa gente. Mas o que fizeram com ela ontem é canalice, é escrotidão. É escrotidão. Podia não concordar, mas dizer, olha, eu não gostei e eu vou tomar providências com a proposta que você me fez. Mas ela restaria avisada até mesmo pelo parentesco postiço ali do apadrinhamento no casamento, aquela história toda. Mas ética zero. Ética zero. Pessoal, era isso que eu queria falar, tá? Eu e a minha sócia, nós fomos enganados e usados pela Lava Jato. E ninguém vai fazer nada. Já tem denúncia, 2 ou 3 denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público. Você acha que vai acontecer alguma coisa naquele órgão corporativista? Não vai. Então eu tratei de fazer um livrinho, tá? Fazer um livrinho, já tá lá tem um monte de capítulos, tá? E este livrinho vai dar dor de cabeça para muita gente, incômodo para toda gente. E eu peço a vocês que quando esse livro estiver disponível,
Nas eleições de 2022, se o Moro estiver lá, vocês pensem nele e pensem em mim. Tá? Eu fui usado. E um dia alguém vai pagar esta conta. Pessoal, era isso. Obrigado, desculpa o desabafo. Eu não acredito que aconteça mais nada de favorável e de bom na Lava Jato para mim. Para mim morreu, para mim acabou. Mas essa conta alguém um dia vai pagar. Nem que seja o Estado brasileiro. Hoje não, porque primeiro o Estado precisa se refazer. E o Estado não tem culpa dos calhordas e dos canalhas que erram em nome do Estado. Porque isso dói no bolso de vocês. É isso aí, pessoal. Boa sorte para vocês e abraço. Até a próxima.